Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucimar Oliveira, eu sou responsável pela Newtek Tecnologia, aqui em São Paulo, e é um prazer estar participando desse congresso Tudo sobre IoT. Optei por pular a parte institucional da empresa, eu não vou falar sobre isso, porque eu acredito que vocês possam buscar essa informação facilmente na internet, no nosso site, newtek.net.br. E, paralelo a isso, vai ser um prazer contar a nossa história, a história do amadurecimento nosso como pessoas, como profissionais, dos nossos produtos. Nós temos mais de 200 mil hardwares instalados, com um amadurecimento de mercado e tecnológico que só nos orgulha, e vai ser um prazer contar tudo isso para vocês. Em seguida, eu quero agradecer a Thelma Troisi pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada. Embora tenha me causado um barulho perturbador na minha cabeça quando ela me disse que o termo era IoT. Quando ela me diz IoT, eu fico me perguntando assim, afinal de contas, o que são essas três letrinhas, né? O que quer dizer iotizar todas as coisas? Comunicar tudo aquilo que até então era um ser inanimado e passa a ser alguma coisa, uma máquina ou algo que nos dá retorno. E que nos dá feedback, que nos traz informação e nos traz dados. E aí isso me lembra, assim, se eu for pensar, isso me lembra desenho animado, uma cabeça repleta de informações, alguém recebendo todos esses dados e fazendo o que com isso? De que maneira, porque esse é o nosso barulho constante, é o nosso pensamento recorrente, de que maneira essas informações podem se tornar informações que agreguem valor, que tragam retorno de investimento, seja ele um retorno na linha da educação, seja ele um retorno na linha econômica. De que maneira a gente poderia trazer essas informações todas e trazer à tona? Esse é um barulho, esse é o nosso questionamento. A Newtek trabalha 100% com gestão de ativos móveis. Tudo aquilo que é móvel e pode ser colocado um hardware, nós colocamos o hardware e fazemos a gestão desse ativo. Por exemplo, gestão de ativos de frota leve, gestão de frota pesada, que é o caso dos caminhões, gestão das frotas de coletivos, como sejam eles coletivos urbanos, rodoviários ou fretamentos, gestão de máquina, gestão de tratores, nós estamos falando de linha amarela. Os nossos hardwares são adequados para isso. Contar para vocês esses 20 anos de experiência, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho e é motivo de amadurecimento de todos os nossos hardwares, onde a gente conseguiu agregar essa informação. Eu vou apresentar a nossa família de produtos para vocês, vou apresentar do carro-chefe aos nossos periféricos. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento, pela montagem, pela comercialização e pelo suporte a todos esses hardwares que estão aqui colocados. Eu tenho um sócio, parceiro, que eu costumo brincar, é para isso que eu trouxe esse aqui, e eu digo que eu acho que já na barriga ele trabalhava e estudava com um Lego e aprendia a montagem com Legos, porque tudo aquilo que a gente pede a ele tem várias funcionalidades. Esses são os dois equipamentos carro-chefe, o Virlock 11, que é este aqui, e o Virlock 6, que é este aqui. Eles se diferenciam por entradas e saídas, se diferenciam por capacidade de memória e, basicamente, o Virlock 6, que é um produto mais novo, tem a conectividade Bluetooth embarcada já na placa. Para que a conectividade Bluetooth? Para que você faça uma conexão ou com o smartphone, ou com o tablet, ou com qualquer outro periférico que tenha Bluetooth. O Virlock 11 permite também que você trabalhe com um periférico Bluetooth externo, que é esse que está aqui na minha mão. Os demais hardwares, como este é o nosso teclado. É um teclado numérico, é o Vircon 3, é o primeiro dos nossos teclados, que evoluiu dentro da brincadeira do Lego para o Vircon 5, que vocês podem ver aqui, e que evoluiu para o Vircon 7 e que hoje tem, inclusive, como lançamento a identificação de motoristas ou passageiros através da biometria, de um leitor de biometria, onde você identifica quem é a pessoa que está ou autorizado ou o motorista autorizado. O Vircon 3 é só um teclado. O Vircon 5 é uma junção do teclado com a placa do VL11 aqui dentro. E o Vircon 7 é uma junção do teclado, mais a placa do VL11 e mais as comunicações agregadas aqui dentro. Um módulo de comunicação de voz, que pode falar com você de acordo com as cercas embarcadas, ele pode te dar as respostas, um módulo de comunicação de voz e um leitor de identificação de motorista, que você passa o cartão e identifica o motorista ou o passageiro que está autorizado a fazer esse trabalho.
Newtek trabalha com hardwares programáveis e eu repito insistentemente essa frase e vou repetir para vocês. Trabalhar com hardware programável é trabalhar com o veneno e ao mesmo tempo com o remédio das nossas soluções. Por que eu digo isso? Porque é necessário um levantamento das requisições de necessidade de cada um dos clientes que vocês venham atender. Ou seja, eu preciso saber o que é que esse gestor, seja ele de frota, gestor de ativo, o nome que ele tenha, é preciso saber o que esse gestor precisa ter de informação para que a gente possa embarcar no hardware essa informação e transmitir através das conectividades todas disponíveis no mercado. A gente tem conectividade 2G, 3G, começamos antes, eu falo que a gente começou na ficha telefônica, mas conectividade 2G, 3G, 4G, optamos pela linha LoRa e estamos trabalhando com a conectividade LoRa nas áreas de menor cobertura e em projetos especiais, até porque é mais lógico para com a nossa família de produtos. A gente trabalha com produtos que são para telemetria avançada, para dados avançados e muitas vezes para locais onde não tem cobertura. Para tornar essa apresentação mais fluida, mais leve, nós vamos dividir essa apresentação em 4 blocos. Esse meu, que eu estou apresentando para vocês. Em seguida, nós vamos ter a apresentação do Marcos Davi. O Davi é responsável, é diretor técnico da Mova Tecnologia. É uma plataforma de software que faz muita operação ligada com os nossos hardwares. Até porque ele atende o cliente final e nós não atendemos o cliente final. O segundo case vai ser apresentado pelo Ricardo Caldeirão, que trabalha conosco já há muito tempo, é o responsável pelo suporte, e ele responde a um questionamento recorrente que eu carrego e ele se tornou um pensamento quase que obsessivo. Todas as vezes que eu vou fazer a apresentação para um cliente, quando acompanho o meu cliente, já vou explicar para vocês como funciona esse modelo de negócio. Mas toda vez que um gestor de uma frota de ônibus, por exemplo, me pergunta assim, o que faz seu equipamento? Eu pergunto para ele o que você gostaria que o seu equipamento fizesse. E ele me diz o que faz o seu equipamento. E eu respondo que você gostaria que o equipamento te trouxesse de dados. O que você quer de dados que te dê um relatório gerencial que você consiga com isso fazer ações preditivas, preventivas e muito menos corretivas. Quando eu terminava de apresentar, quando a gente entra nesse acordo e a gente termina de apresentar, o cliente fala assim para mim, lindo, adorei, maravilhoso que você me apresentou, mas e aí? Qual é o retorno financeiro que eu vou ter com isso? Ou que retorno eu tenho em relação a isso? O Ricardo, através do case dele, nos responde isso. A gente sabe e identifica que o consumo maior de gasto é efetivamente com combustível, seguido de pneus e depois da manutenção da frota. E através do controle de combustível e através desse controle de faixas, ou seja, ensinando uma condução melhor para os motoristas que são os empregados dessas frotas, a gente consegue fazer uma economia de combustível considerável. A análise da economia de combustível em um mês e comprovada, quando você entrega isso para um dono de uma frota ou para um gestor de frota, ele está feliz e ele começa esse investimento nos produtos. Newtek trabalha com produtos para contratos constantes. O nosso hardware não é um GPS, nós não somos um localizador para dizer onde está seu carro. Nós somos mais do que isso. O objetivo do produto é fazer medição de dados. A nossa nota fiscal vai como venda de terminal de aquisição de dados, porque nós somos um terminal de aquisição de dados que busca passar para vocês dados e informações que possam gerar a economia. O terceiro case vai ser apresentado pelo Alisson Posidônio. O Alisson é nosso gerente de contas, trabalha comigo na área comercial. E o Alisson vai falar de uma gestão que nós já trabalhamos há 4 anos com eles. É um cliente que está bem lá no norte do Brasil e que tem 3.000 equipamentos, 3.000 hardwares instalados e que buscava como foco principal a redução de acidentes. O índice de fatalidade é muito grande e buscava, além da telemetria, claro, porque aí é que se mede o dinheiro, a economia, mas além disso buscava redução de acidentes para fatalidade zero. Os acidentes geravam afastamento, geravam morte, geravam os consumos todos que vocês sabem que vem decorrente disso, e o Alisson vai apresentar isso para vocês. Cada um desses projetos acontecendo com determinados produtos. O primeiro case que o Davi vai apresentar é uma petroleira que tem 500 carros instalados e mais de 3.000 pessoas envolvidas e que trabalha com a rede LoRa, que faz com que a gente esteja aqui, fez com que estivéssemos aqui para mostrar para vocês o cone.
O Cone é um produto que possui a conectividade 3G, possui a conectividade LoRa, que tem um grande alcance e que está interligado a este produto aqui na identificação dos empregados que vão trabalhar dentro dos ônibus. Como o LoRa tem um alcance muito grande, é possível, quando um ônibus está chegando perto de uma cancela e ele é movimentado pela cancela, é possível, quando o ônibus está chegando, ele já previamente autorizar as 50 pessoas que estejam embarcadas nesse ônibus e que vão trabalhar. Autorizando não só pelo número de matrícula ou quem é essa pessoa, como autorizando também pela região que ele está autorizado a trabalhar. E se um deles não tiver autorizado, esse um desce quando chega na cancela, porque a cancela não abre automaticamente, esse um desce, resolve o problema administrativo que ele tenha que resolver e os 39 seguem no trabalho. Ou seja, o resultado final, otimização de processo, menor tempo, trabalho mais eficaz, menor tempo para a realização desse trabalho e transferência dessas informações, mesmo onde não tem cobertura, através da rede LoRa, uma rede mesh, baseada no protocolo LoRa, que o Cone faz e transmite. O trabalho da frota de ônibus, são 1.500 ônibus, aproximadamente 1.500 ônibus, é feito através do VLOC 11, voltando que é este produto, é feito através do VLOC 11 e identificação das faixas de combustível. E a terceira frota, que é a frota que busca fatalidade zero, é feita através desses dois produtos casados conjuntamente e através da programação embarcada. Eu quero agradecer a participação mais uma vez. Quero chamar o Davi para a apresentação do case prático, nos colocar à disposição para conversar com vocês e a gente conseguir definir programação ideal de equipamento, seja de acordo com o mercado que cada uma das empresas de vocês atua, seja de acordo com o cliente, o projeto especial que vocês pretendem atender, e estamos à disposição para voltarmos a conversar. Muito obrigada. Oi pessoal, meu nome é Marcos Davi, eu sou da Mova Tecnologia e hoje vou apresentar um pouco para vocês um case que nós desenvolvemos junto com a Newtek. Esse case foi desenvolvido na Argentina por uma empresa petroleira de grande porte que precisava controlar os acessos de seus colaboradores, que eram aproximadamente 2.000 funcionários que circulavam diariamente entrando e saindo da empresa. Essa empresa trouxe para a gente também uma necessidade de melhoria dos seus índices de saúde e segurança ocupacional. Para isso, algum controle mais restritivo tinha que ser feito no controle de acesso dos funcionários em relação a treinamentos e capacitações que eram necessários para adentrar a planta industrial deles. O sistema de controle de acesso padrão é baseado num sistema de catracas e de roletas bem tradicional. O que a gente fez nesse caso foi uma mudança de paradigma. Nós pegamos todo esse controle de acesso e utilizamos a tecnologia embarcada que já existia nos veículos para poder controlar todos os funcionários e a sua possibilidade de adentrar a planta industrial ou não. Uma vez que todos esses funcionários já precisavam entrar num transporte coletivo que ia levá-los até lá, a ideia foi utilizar a tecnologia embarcada para conseguir fazer todo esse controle de acesso. Vocês vão entender bastante conforme eu for explicando para vocês aqui. Nós tivemos que integrar, para conseguir uma boa solução, uma solução completa, 3 diferentes tecnologias de comunicação. O RFID, rede LoRa e rede 3G. A rede 3G é muito conhecida de todo mundo, já é a rede de telefonia celular, LoRa, uma tecnologia de comunicação de dados e RFID de transferência de informações através de dispositivos. Bom, vou fazer uma introdução um pouco sobre como funciona cada uma dessas tecnologias. O RFID é uma identificação por radiofrequência. Tem um método de identificação eletrônica através da emissão de ondas de rádio que são respondidos
pelo equipamento que recebeu, responde essas ondas de rádio, dizendo qual é a sua identificação, quem é o dispositivo que está ali. Ele tem também a capacidade de armazenar pequenas informações ali dentro e conseguir trafegar toda essa informação. Uma grande vantagem do RFID para esse tipo de utilização de identificação de funcionários é o baixo custo. Tanto as etiquetas, as tags de RFID, conhecido como tag, pode ser cartão, existem diversas apresentações. Eles têm baixo custo e os receptores também, as antenas transmissoras também têm baixo custo, o que faz ele ser uma solução excelente para esse método de identificação e controle de pessoa, controle de pessoal. Já a rede LoRa é uma tecnologia de telecomunicação com radiofrequência que permite a comunicação de longas distâncias com baixo consumo de energia. É uma rede de tráfego de dados, pode ser comparado a uma rede de telefonia celular com suas características específicas. Uma das características, ela tem um longo alcance, pode chegar até 15 km. Seus pacotes normalmente são pacotes mais curtos, pacotes menores do que a gente está acostumado a trafegar em redes de telefonia celular. Tem alta imunidade a ruídos, baixo consumo de energia. Isso também o torna uma tecnologia muito interessante para aplicações embarcadas, aplicações veiculares que precisam de uma tecnologia robusta, uma boa robustez de comunicação. E a rede 3G praticamente dispensa apresentações, ela está presente no nosso cotidiano todo, transferência de dados em alta velocidade, tem uma cobertura praticamente no global, no país inteiro. Então é uma solução muito utilizada em sistemas IoT e sistemas de telemetria. Bom, agora o equipamento que a gente utilizou aí. Para desenvolver isso, o equipamento Vircon 7 da Newtek foi utilizado. Esse equipamento, nessa nossa solução, ele é o astro principal aí, a gente pode dizer, que é o equipamento onde toda essa solução foi desenvolvida. Porque todas essas três tecnologias mostradas até agora, elas estão embarcadas nesse equipamento. Aí nós temos transceptores LoRa, nós temos equipamentos de leitura RFID, nós temos modem 3G, todos os equipamentos estão integrados aí dentro. Além do mais, algumas características particulares dele, que ele tem, além do modem 3G, tem porta serial TTL, tem Bluetooth, o transceptor LoRa, entradas digitais, entradas analógicas, porta CAN para fazer telemetria do veículo. Então é um equipamento super completo, um equipamento muito potente, que foi necessário para a gente desenvolver e conseguir entregar essa solução toda para esse cliente final. Bom, o método de funcionamento dessa solução. Todo veículo que transporta os funcionários da empresa precisava ter toda essa solução instalada e era um Vircon 7 mais leitor de RFID. Sempre que uma pessoa entrasse num veículo de transporte, pode ser um ônibus, uma van ou algo assim, o funcionário tem que se identificar. Ele usava o seu crachá, o seu próprio crachá de entrada de identificação da empresa, entra dentro do veículo, passa o crachá e o sistema passa a saber aquele funcionário que está ali. Através de uma troca de dados entre a central e o equipamento embarcado, todo o banco de dados de funcionários está lá dentro, está embarcado. Então, assim que um funcionário entra, o sistema já sabe se ele está apto ou inapto a entrar na empresa, a adentrar a planta industrial da empresa. A arquitetura dessa solução, basicamente, é como vocês podem ver aqui nesse slide, um veículo de transporte de funcionários que tem o equipamento com a rede LoRa e com a RFID ali dentro, se comunica via rede 3G através da internet com uma plataforma que vai alimentar todo esse banco de dados do veículo. E quando ele chega na portaria da empresa, ele se comunica via LoRa com um totem de autenticação e a equipe de segurança ocupacional está lá para resolver qualquer tipo de problema, como eu vou explicar no próximo passo para vocês. Bom, ao embarcar no veículo e o funcionário se identificar, o equipamento embarcado que tem aquele banco de dados todos vai poder saber se aquele funcionário está com toda a sua validade de exames de saúde, treinamentos, ASO e qualquer coisa desse tipo, tudo válido. Se alguma inconformidade for encontrada, aquele veículo vai estar
com um tipo de sinal vermelho. Esse sinal vermelho vai impedir a entrada do veículo com um funcionário que não está habilitado para entrar na planta industrial naquele momento. Se o veículo, ao aproximar da área interna da empresa, a lista de embarcados, todas as pessoas que embarcaram tiver com todos os seus treinamentos, toda a sua capacitação, todo mundo tiver apto a entrar na empresa, automaticamente ele vai ter um sinal verde e o veículo vai adentrar a planta da empresa. Caso contrário, se tiver algum funcionário inapto a trabalhar, ele vai ter um sinal vermelho, a cancela vai ficar fechada e ele vai ter uma comunicação automática com a equipe de saúde e segurança operacional, que vai adentrar aquele veículo, encontrar qual é o funcionário, conversar com o funcionário, ele pode ter uma lista dos funcionários aptos e inaptos a entrar ali através do próprio equipamento embarcado e vai poder fazer a regularização daquele funcionário para que ele entre na planta industrial corretamente. Bom, alguns benefícios que essa solução trouxe para esse cliente final é que o controle de ponto foi feito para todos os funcionários de forma automática na hora que ele entra no ônibus. As horas itineres são aquelas horas que o funcionário está em deslocamento, que a empresa muitas vezes tem que pagar por esse horário. Elas são automaticamente controladas. O sistema a empresa passou a ter um controle de todos os requisitos de saúde e segurança operacional, os treinamentos, ASO e exames de saúde, muito mais controlados. A parte de RH da empresa também se beneficiou, porque funcionários com férias vencidas ou funcionário com qualquer outro tipo de problema também não conseguia adentrar, já tinha o controle feito no momento do embarque. E a redução de filas nas catracas de acesso, empresa que tem um grande volume de funcionários chegando normalmente no mesmo horário, o ônibus desembarca todo mundo e você acaba tendo um tipo de problema de acesso que é distribuído, o controle disso é distribuído em cada veículo que faz o transporte dos funcionários, né, para a empresa nesse caso, ok? Bom, essa foi a solução que nós encontramos, que nós desenvolvemos para esse caso, para atender esses requisitos. Só foi possível com equipamento de alta capacidade de programação, alta capacidade de memória e uma convergência de diversas tecnologias em uma só, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de apresentar esse case para vocês e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado. Olá a todos, sou Ricardo Caldeirão, suporte técnico da Newtek. Venho aqui agora para mostrar mais um case com o uso de telemetria. Nesse case que eu vou passar agora, é uma empresa de ônibus, no caso de 1.500 veículos, que a intenção deles era pegar aquisição de dados remoto, que no caso é a telemetria, e diminuir custos de operação, de combustível, educar motoristas, saber qual motorista que dirige bem, qual que não dirige, para passar por um treinamento, tá? E qual que era o requisito? Pegar a aquisição de dados do veículo, modo de condução, início, final de viagem, a identificação do motorista, o modo que ele trafega, o modo que ele anda nas faixas de RPM, se ele anda com uma rotação muito alta, muito baixa. Isso tudo influencia no consumo, na depreciação do veículo. Então, qual que foi o requisito? Esse foi o requisito, no caso, e qual que foi a solução? Através do Veloc 11, a gente implementou essa solução com o uso de sensores, ou arredicando o carro também, para fazer toda essa aquisição de dados e, com isso, gerar relatórios onde o pessoal pode intervir e educar o motorista. Mudar o modo de condução, mudar como faz a manutenção no veículo, periodicidade do veículo, de manutenção. Então foi através de aquisição de dados dos sensores de RPM, sensor de velocidade, da embreagem, movimento, sem tração, porta, identificação de motorista. Então tudo isso aí ele conseguia gerar relatórios para fazer essa aquisição de dados. O que fez essa aquisição de dados depois de um tempo? Esses relatórios, depois de consolidados, depois de tratados e trabalhados através da plataforma, foi gerada uma economia real de combustível de 10% para essa garagem. 10% para 1.500 ônibus é um valor bem considerável para empresários de ônibus.
além do que? Diminuir o desgaste de peças, de embreagem, desgaste de mecânica, o tempo parado na mecânica. Os motoristas que são melhores ranqueados foram premiados, tem uma política interna agora no RH de premiar motoristas, assim como os menos ranqueados, os menos com pontuação menores, passam por reciclagem. O intuito talvez não foi punir o motorista vamos falar assim, ruim, mas no caso foi premiar os bons e servir de exemplos para os bons, né? Então, além de toda a parte de economia de custo, economia de gastos, de combustível, de peças, todos, teve a parte humana da empresa, que investiu mais na parte humana, investiu mais no bem-estar do motorista, e isso tudo através de simples aquisições de dados, aquisições de informações que o veículo dá, rotação de motor, movimento com baixa rotação, no caso a banguela toda. Com isso você consegue fazer uma gestão melhor da sua frota, uma logística melhor, ter mais dados para melhorar, diminuir custos e melhorar a qualidade de vida, no caso, o trabalho dos seus funcionários. Então, o equipamento, o Veerlock 11, no caso que foi usado com isso, o Veerlock 11 é releitor de cartão, de RFID, para fazer a identificação. Foi feita toda essa gestão por meio do GPRS, no caso, mas também podemos fazer isso por 3G, por 4G, de acordo com a tecnologia que o cliente quiser usar, além da parte de rede LoRa, né? Temos uma parte de LoRa, que é uma LoRa Mesh, uma rede interna sua, que mesmo você pode fazer toda essa parte de logística e ter alguns pontos de concentradores que você pode, a sua frota toda, trafegar meio que offline, sem consumo de dados, e chegando, no caso de uma parte de ônibus, chegando nos terminais, descarregar todos os dados adquiridos na viagem. Então, é uma economia a mais ainda, porque você não teria o tanto de gasto de transmissão de dados, tá? Então, são vantagens que essa aquisição remota de dados, a parte de telemetria, esse investimento em telemetria, traz para muitos clientes. No caso que já foi passado aqui, essa garagem de ônibus, economia de combustível, de peças, treinamento de motoristas que não estavam bem pontuados e premiações para motoristas com uma pontuação melhor. Então, são soluções que a gente pode adquirir através de telemetria, de aquisição de dados remotos, certo? A gente se coloca à disposição, eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Podem me procurar, suporte técnico da Newtek, e muito obrigado. Olá a todos, eu sou Aris Posidônio, sou gestor de contas na Newtek e hoje eu vim apresentar para vocês aqui um case envolvendo telemetria aplicada à segurança e gestão de frotas. Um grande integrador nosso aceitou um desafio de uma grande empresa aí de mineração, com cerca de 3.000 veículos, uma frota totalmente heterogênea, né? Ou seja, veículos leves, pesados, novos e antigos, e com um grande problema a ser resolvido. Um alto índice de acidentes com vítimas fatais dentro da operação desse cliente, né? E como que esse integrador, utilizando os equipamentos da linha Veerlock, começou a resolver esse problema? Primeiramente, foi feito um estudo para levantar os requisitos funcionais para definir quais eram os principais ofensores, né, que causavam esse tipo de problema. Fizemos um levantamento ali na área de trabalho do cliente, na operação, e foram definidas 127 áreas que mereciam atenção e um trabalho especializado de controle de velocidade. Dentro dessas áreas, começamos a fazer um sensoriamento dentro do veículo, realmente aplicando telemetria.
Identificando parâmetros como o sensor de chuva e o sensor de farol ligado, o equipamento Veerlock, em sua tecnologia embarcada, começou a definir de forma inteligente, via programação XVM, com a programação proprietária da Veerlock, qual era a velocidade máxima ideal em cada situação para que não ocasionasse nenhum tipo de risco, né, ao cliente, às pessoas ao redor, né. A partir daí, baseando-se nesses parâmetros, começamos a definir qual que era a velocidade ideal para cada situação. Se por acaso o motorista estava dentro de uma mina de noite chovendo, baseando-se nesses parâmetros, o equipamento já definia uma velocidade máxima X, por exemplo, 40 km por hora. E se ele, por exemplo, tivesse numa situação, numa rodovia, durante o dia e sol, a velocidade máxima já era uma outra, por exemplo, 110 km por hora. Cadastramos 5 limites de velocidade diferentes que, com a combinação desses fatores, a gente começava a conseguir alinhar a segurança do motorista e das pessoas ao redor, né, dos trabalhadores, também com a eficiência operacional, ou seja, ele não perdia tempo estando abaixo, por exemplo, do limite de velocidade ao qual ele poderia estar com uma segurança devida. Também tínhamos um controle nesses equipamentos por registros, né, de senhas dos motoristas. Os motoristas digitavam suas senhas, cada motorista tinha uma senha única e a partir daí fazíamos um controle de condução. Se por acaso um motorista estivesse por demasiado tempo dirigindo, o sistema começava a alertar ali para ele: o seu motorista está na hora de descansar, está na hora de parar. Esses alertas eram transmitidos para o motorista em tempo real, através do equipamento Veercon 3, e também eram notificados na plataforma, né? Esse é um sistema de controle de fadiga. A gente começou realmente a controlar o tempo de direção. A partir daí, os motoristas pararam de conduzir o veículo, por exemplo, em situações que estavam com extrema fadiga, extremo cansaço. E além disso, né, para facilitar a comunicação da central de monitoramento com os motoristas, tínhamos também um sistema, né, de transmissão de mensagens da central para o motorista e do motorista para a central. E como também os veículos trafegavam em regiões com baixa transmissão de dados, baixa cobertura de dados por rede GPRS, que normalmente é utilizado em rastreadores, também tínhamos ali um modem satelital acoplado ao equipamento que fazia a comunicação dentro de regiões onde o GPRS não estivesse ativo. Ou seja, o operador e a central não perdia a comunicação do veículo, os dados, as informações do veículo em nenhuma hipótese. Em qualquer situação de emergência, a central estava em contato com o motorista para resolvê-la da melhor forma. Esse é o desafio. No próximo slide, a gente fala um pouco da solução na esfera de hardware. Temos ali o equipamento, o Veerlock 11 e o Veercon 3, que vocês podem ver mais à direita dentro do veículo. O Veerlock 11, o equipamento fica embutido dentro do painel, e o Veercon 3, o equipamento fica mais à mostra para indicar ao motorista situações de possíveis desvios com relação ao modo de condução padrão e também, né, para facilitar a comunicação do motorista para com a central. À esquerda a gente tem o modem satelital, que é mostrado ali e é conectado, fica normalmente no teto do veículo para pegar a visada do satélite e também fazer a comunicação em locais que não tenham GPRS. Nesse caso também fazemos o controle de RPM, né, a rotação do motor, para identificar possíveis, né, situações de eminentes acidentes, como por exemplo no caso de acelerações ou freadas bruscas. Esses 3 dispositivos trabalham dentro do veículo com uma série de regras in loco, ou seja, ele começa a analisar uma série de parâmetros para identificar se o motorista está conduzindo da forma correta ou não. Se não estiver conduzindo da forma correta, é gerado um alerta para o motorista explicando qual desvio, informando que ele tem que retornar ao modo padrão, e também nesse momento é gerado um alerta dentro da plataforma de software. No próximo slide a gente vê a esfera da plataforma de software. É uma plataforma que sempre é entregue, né,
parceiros da Newtek que utilizam nossos hardwares, fazem a programação de acordo com o que eles necessitam e com as necessidades dos clientes. E a partir daí entregam para os gestores de frotas informações baseadas em gráficos e indicadores para que os gestores tomem as melhores decisões com relação à sua frota. Se, por exemplo, um motorista que está, por acaso, cometendo uma série de desvios e merece uma melhor atenção, ou até no caso de premiar quem deve ser premiado por estar conduzindo da melhor forma e que esse sirva de exemplo para todos os outros. A interface web também permite a comunicação entre operadores de uma central de monitoramento e o motorista no veículo. No veículo, o motorista, através do Vircon 3, ele consegue digitar a mensagem e receber mensagens, e na plataforma, através de um sistema que normalmente é web, o operador consegue também receber mensagens dos motoristas e enviar mensagem para os motoristas. Nesse próximo slide, né, a gente tem aqui algo que poderia ser um problema muito grande em operações como essas, que é a evolução do escopo em uma operação já implantada. Ou seja, foi identificado uma nova necessidade depois de um certo tempo já de operação. 3.000 veículos com rastreadores, sistema implantado, e o cliente acabou identificando, né, que não somente todos aqueles controles de velocidade que a gente fazia, RPM, aceleração ou frenagem, seriam necessários, mas também agora um controle de passagem de nível. O que seria isso? Em um certo momento da operação, ocorreu um acidente. Em alguns pontos do deslocamento, né, dentro dessa operação do cliente, os veículos passavam por cima de linhas de trem. E, em um certo momento, aconteceu um choque entre um motorista e uma locomotiva, entre um veículo e uma locomotiva, e acabou resultando na fatalidade de um dos integrantes. A partir daí, o cliente nos solicitou que colocássemos dentro do equipamento uma regra que em todas as localidades que tivessem uma passagem de nível, um cruzamento entre estrada e rodovia, o motorista teria que parar e realmente ficar alguns segundos ali com o veículo parado para depois fazer o deslocamento. O Virlock, por ser programável, né, permitiu que a gente mapeasse todas as áreas. Foram cerca de 300 pontos de passagem, e dentro do tempo que o cliente precisava para a implantação desse sistema, até por conta de exigências de órgãos por conta do acidente, a gente conseguiu atendê-lo. Se fosse um outro equipamento, né, que não tivesse essas características, que não permitisse toda essa manipulação né, over the air, que não necessita que alguém vá lá fisicamente e mude todos os parâmetros, realmente para 3.000 veículos, numa operação dividida em 2 estados, ficaria muito, muito complexo. Nesse caso, fizemos todo o mapeamento, criamos todas as regras adicionais e conseguimos atender o cliente dentro do que ele precisava. Como vocês podem ver na imagem, temos ali do lado esquerdo a delimitação de áreas e do lado direito a mensagem no Vircon 3. Quando o motorista estava se aproximando da passagem, ele já informava, temos uma passagem de nível aqui próxima. Quando ele chegava na passagem, ele parava. Quando o motorista parou, ele depois, posteriormente, mandava uma mensagem de que pode realmente continuar conduzindo o veículo. Esse foi um case realmente de mudança, né, de evolução de escopo dentro de uma operação já implantada, e com equipamento programável isso fica muito mais simples de se fazer. Bom, e dado todos esses parâmetros, quais são os resultados que o cliente obteve nessa operação? Começamos a operação lá em 2014, fazendo toda a parte de estudo, de identificação, de mapeamento de áreas. Em 2015, reduzimos brutalmente o número de acidentes e conseguimos um número de 0 fatalidades. Desde então, em 2015 até agora, mais nenhuma morte foi registrada. O ROI que isso tem é gigante, que realmente estamos falando de vidas, isso é inestimável. Mas também temos os resultados indiretos. Quando os motoristas começam a dirigir melhor,
respeitar os limites de velocidade, respeitar os limites de rotação, né, do motor, não acelerar demais, começa a não terem acelerações nem frenagens bruscas, a gente começa a ter os veículos durando mais, começam a quebrar menos, começam a gerar menos gastos para a frota. No efeito dominó, a gente também tem a redução do consumo de combustível, ou seja, é uma cadeia de benefícios que acaba, né, aí beneficiando o cliente, além de somente a segurança. Ok? Como vocês podem ver, a telemetria aplicada ao gerenciamento de frotas traz uma série de benefícios como segurança, redução de consumo de combustível, maior controle de frota. É algo que pode ainda ser muito trabalhado dentro das grandes operações que a gente tem no Brasil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, está aí meus contatos, eu fico à disposição.